Em uma manhã escaldante de junho de 2002, a paisagem desértica imaculada de Dubai revelou um segredo sombrio. O corpo de uma jovem indiana foi encontrado meio enterrado nas Areias Douradas, a 40 quilômetros da cidade. A descoberta desvendaria uma teia de segredos que se estendia das humildes ruas de Karama aos mais altos escalões da sociedade de Dubai. Esse não era apenas mais um caso de pessoa desaparecida, esta era a história de Priya Sharma. No início de 2002, Priya Sharma, de 28 anos, vivia o que parecia ser uma vida despatriada perfeita em Dubai. Uma esposa dedicada, mãe amorosa, estrela em ascensão no negócio local de catering, ela era conhecida por seu sorriso contagiante e sua notável culinária indiana. Mas, por trás da superfície de sua vida aparentemente comum, escondia-se um labirinto de segredos perigosos, desejos proibidos e decisões fatais. A investigação sobre sua morte exporia o lado obscuro da fachada brilhante de Dubai, onde riqueza, poder e tradição colidem com consequências devastadoras. Enquanto os detetives desvendavam a complexa rede de relacionamentos em torno da vida de Priya, descobriram que, às vezes, as mentiras mais perigosas são aquelas que contamos a nós mesmos. O sol da manhã mal havia nascido no horizonte de Dubai quando Priya Sharma começou seu ritual diário. Às 5 da manhã, enquanto o restante de Karama dormia, o aroma de cardamomo fresco e açafrão pairava pelos corredores estreitos dos apartamentos Al Mankul. Sua pequena cozinha, mal grande o suficiente para 2 pessoas, havia-se tornado seu santuário, sua fuga e, sem que ela soubesse, o primeiro passo para o seu destino. Fevereiro de 2002 marcou seu 5º ano em Dubai. Como milhares de outros expatriados indianos, os Sharma haviam chegado perseguindo o sonho do deserto, uma vida melhor, educação em escolas particulares para os filhos e a promessa de prosperidade que Dubai oferecia aos seus buscadores. Vikram, seu marido, havia conseguido um cargo como profissional de TI em uma das empresas de tecnologia em crescimento da cidade. O salário era razoável, suficiente para pagar o modesto apartamento de 3 quartos em Karama, mas longe do luxo que Dubai exibia em seus cartazes reluzentes. Da sacada do 4º andar, Priya observava o desfile de Mercedes e BMWs seguindo em direção aos bairros mais abastados. Sua própria vida desenrolava-se em um Dubai diferente, de idas matinais à escola, orçamento cuidadoso e o constante zumbido dos ventiladores de teto lutando contra o calor do deserto. No entanto, havia algo em Priya que a diferenciava das outras donas de casa de seu prédio. Talvez fosse a maneira como se portava, sempre impecavelmente vestida, mesmo para simples idas ao mercado, ou o brilho determinado em seus olhos que sugeria ambições além de sua situação atual. Seu negócio de catering havia começado pequeno, apenas alguns pedidos para festas de vizinhos, serviços de marmitas para solteiros e encontros comunitários ocasionais. Mas Priya tinha um dom que ia além de suas habilidades culinárias. Ela compreendia os desejos das pessoas, a necessidade de se sentirem especiais, de provar algo além do comum. Cada prato que preparava contava uma história, carregava uma memória, criava um momento. A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade indiana sobre a mulher que conseguia fazer o simples dal parecer um banquete real. Vikram inicialmente apoiou seu empreendimento, orgulhoso da iniciativa de sua esposa em contribuir para as economias da família. A renda extra significava roupas melhores para os filhos, jantares ocasionais em restaurantes de médio porte e a capacidade de enviar um pouco mais de dinheiro para os pais idosos em Delhi. Mas o sucesso, mesmo sucesso modesto, tem uma maneira de agitar águas que deveriam permanecer calmas. Ela mudou e sussurrava a Sra. Kapoor, do 3º andar, para suas amigas durante as sessões de fofoca da noite. Você viu os novos brincos de ouro dela? E aquela bolsa de grife? Meu marido trabalha em banco e até eu penso 2 vezes antes de fazer essas compras. Os sussurros não eram completamente infundados. No início de 2002, mudanças sutis começaram a aparecer no estilo de vida de Priya. As mudanças eram pequenas a princípio, um novo relógio aqui, uma maquiagem de marca melhor ali. Ela explicava como presentes de clientes satisfeitos ou boas ofertas do Dubai Shopping Festival. Vikram, consumido por seus próprios desafios profissionais, mal notava essas mudanças incrementais em seu estilo de vida. Seus filhos, Aérea, de 9 anos, e Arjun, de 6, frequentavam a escola indiana, onde Priya nunca perdia uma reunião de pais e mestres ou um evento escolar.
Ela era a mãe que sempre se voluntariava para comitês de eventos, que organizava festas de aniversário que outras crianças invejavam, que de alguma forma conseguia fazer sua vida de classe média parecer glamourosa através de pura força de apresentação. Mas havia sinais, indicadores sutis de que algo estava mudando por baixo da superfície perfeita. As ausências inexplicáveis começaram no final de fevereiro, curtas a princípio, facilmente explicadas por entregas de catering ou compras de mercado. Seu telefone às vezes tocava tarde da noite, chamadas que ela atendia na sacada, falando em tons baixos. Quando questionada, ela as descartava como consultas sobre pedidos de catering de clientes do exterior, pessoas planejando eventos em Dubai. Fusos horários, dizia ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe como são esses clientes NRI, sempre planejando festas elaboradas com meses de antecedência. O ponto de ruptura pode ter sido o dia em que ela recebeu aquela ligação, a que fez suas mãos tremerem enquanto anotava os detalhes em seu caderno de pedidos. Um cliente diferente de qualquer outro, uma oportunidade que poderia mudar tudo. Mas as oportunidades em Dubai frequentemente vinham envoltas em camadas de complexidade, cada camada escondendo seus próprios perigos. Vikram percebeu sua distração naquela noite, enquanto ela planejava meticulosamente seu menu, escrevendo e reescrevendo listas até tarde da noite. É apenas mais um pedido, disse ele, tentando aliviar a tensão visível dela. Não se estresse tanto. Mas não era apenas mais um pedido, e no fundo, talvez Vikram soubesse disso também. Na manhã seguinte, Priya se vestiu com um cuidado especial, seu melhor sari de seda, maquiagem sutil que realçava sua beleza natural e aqueles novos brincos de ouro que haviam provocado comentários na vizinhança. Ela passou um tempo incomumente longo na frente do espelho, ajustando sua aparência até que estivesse perfeita. Volto antes do almoço, disse ela a Vikram, com uma confiança na voz que parecia quase ensaiada. É apenas uma reunião para discutir o cardápio e os requisitos. Ao sair do prédio de apartamentos naquela manhã, vários vizinhos notaram sua partida. A senhora Kapoor, regando suas plantas na sacada do terceiro andar, observou enquanto Priya entrava em um SUV preto com janelas escurecidas, não o táxi usual ou sua van de entrega regular. O luxo e o anonimato do veículo pareciam fora de lugar em seu bairro modesto. Essa reunião, embora ninguém soubesse na época, colocaria em movimento uma cadeia de eventos que levariam àquela descoberta devastadora no deserto 4 meses depois. Mas, naquela manhã de fevereiro, Priya ainda era apenas mais uma residente de Dubai perseguindo um sonho, ainda apenas uma mulher tentando preencher a lacuna entre ambição e realidade, ainda viva com possibilidades. O SUV preto afastou-se das ruas lotadas de carama, levando Priya em direção ao coração brilhante de Dubai. Enquanto os apartamentos modestos davam lugar a arranha-céus reluzentes, ela segurava seu livro de receitas mais perto do peito, os nós dos dedos brancos de tensão. Em sua bolsa, um cartão de visita captava a luz da manhã, sua letra dourada prometendo conexões com um mundo que ela apenas observara à distância. Atrás dela, a vida que conhecia, confortável, previsível, segura, recuava no espelho retrovisor. Adiante estava o Dubai de seus sonhos, belo e traiçoeiro, onde cada oportunidade vinha com um preço, e alguns preços eram mais altos do que qualquer um poderia imaginar. O que aconteceu nos meses entre aquela manhã esperançosa e a sombria descoberta no deserto revelaria o quão tênue pode ser a linha entre ambição e destruição, especialmente em uma cidade onde sonhos e perigos dançam tão próximos. Mas, por ora, Priya Sharma ainda estava viva, ainda sonhando, ainda inconsciente de que seu caminho para uma vida melhor a levaria diretamente para a escuridão. O Al-Wajl Community Center fervilhava de atividade durante o festival anual de comida de primavera. Barracas repletas de pratos aromáticos de toda a Índia preenchiam o ar com uma sinfonia de especiarias. A mesa de Priya, modesta em comparação com as dos profissionais de catering ao seu redor, atraía uma atenção inesperada. Seu biryani especial, em camadas de arroz tingido de açafrão e carne macia, havia causado um alvoroço silencioso entre os frequentadores do festival. Sheikha Latifa, esposa de Sheikh Khalid bin Mohammed Al Maktoum, não planejava comparecer a um evento comunitário como aquele. Sua presença, acompanhada por um séquito de assistentes, causou um burburinho entre a multidão. Ela se movia pelo festival com graça ensaiada, experimentando pratos com interesse educado até chegar à barraca de Priya. O momento seria mais tarde recordado de forma diferente por várias testemunhas.
Alguns diriam que foi o aroma que chamou a atenção da sheika. Outros insistiriam que foi a intervenção divina ou talvez algo mais sombrio. Mas todos concordaram em um detalhe: quando Sheikha Latifa provou o korma de cogumelos Oadi de Priya, algo mudou no ar. Quem fez isso? A pergunta da Sheikha cortou o barulho do festival. Priya deu um passo à frente, com o coração martelando no peito. Seu saluar caminhas prateado, cuidadosamente escolhido naquela manhã, de repente parecia inadequado diante da elegante simplicidade da Sheikha. Fui eu, Vossa Alteza. A voz de Priya permaneceu firme, mascarando seus nervos. É uma receita da minha avó, com algumas adaptações modestas. Os olhos da Sheikha, afiados e avaliadores, estudaram Priya com uma intensidade que fez a multidão ao redor desaparecer. Estamos organizando uma recepção de Ramadan na próxima semana. 50 convidados. Você consegue lidar com esse pedido? A pergunta pairou no ar como um pêndulo entre dois mundos. Não era apenas um pedido de catering, era uma porta se abrindo para um reino que Priya só havia vislumbrado de longe. Ela pensou em sua pequena cozinha, sua equipe limitada, na logística de cozinhar para a realeza. Mas a ambição falou mais alto que a dúvida. Sim, Vossa Alteza. Será uma honra. A semana seguinte passou em um borrão de preparativos. Priya contratou 2 ajudantes, gastou suas economias em ingredientes premium e trabalhou durante as noites para aperfeiçoar cada prato. Vikram observava com crescente inquietação enquanto o apartamento deles se transformava em uma cozinha profissional. Você tem certeza disso? E ele perguntou uma noite, encontrando-a praticando técnicas de decoração às 2 da manhã. Essas pessoas, o mundo delas é diferente do nosso. A resposta de Priya foi distraída, com seu foco na disposição delicada à sua frente. Essa é a nossa chance, Vikram. Você sabe o que pedidos regulares do palácio podem significar para nós? Para o futuro das crianças? A noite da recepção chegou. Os pratos de Priya, arranjados com precisão meticulosa em bandejas de prata, foram transportados para o palácio em uma frota de vans refrigeradas. Ela supervisionou cada detalhe, sua confiança habitual amplificada pela determinação. Aquele era o seu momento, sua ponte para uma vida melhor. Ela não esperava encontrar o próprio Sheikh Khalid. Ele apareceu na cozinha durante os preparativos finais, sua presença anunciando-se pelo silêncio repentino que tomou conta da equipe. Alto, distinto, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o peso da autoridade, ele se movia pelo espaço com a facilidade de um homem acostumado ao poder. Então é você quem impressionou minha esposa. Seu inglês carregava o sotaque polido de uma educação londrina. Ele levantou a tampa de um prato, inalando o aroma. Conte-me sobre isso. Pelos próximos 15 minutos, Priya se viu explicando a história e a técnica por trás de cada prato a um dos homens mais poderosos de Dubai. Sheikh Khalid ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes sobre combinações de especiarias e variações regionais. Seu conhecimento sobre a cultura indiana a surpreendeu. Passei um semestre estudando em Delhi, explicou ele, notando sua surpresa. A complexidade da culinária indiana sempre me fascinou. Mas isso... Ele gesticulou para a mesa, e isso é algo especial. A noite foi um triunfo. Os convidados elogiaram a comida, com vários pedindo contatos de Priya. Mas foram as palavras finais de Sheikh Khalid que ecoariam na mente dela por dias. Organizamos eventos culturais regularmente no palácio, disse ele, entregando-lhe um cartão de visita gravado em letras douradas. Acho que seus talentos poderiam acrescentar algo único às nossas reuniões. Meu escritório entrará em contato. Naquela noite, voltando para casa em um carro fornecido pelo palácio, Priya segurava o cartão de visita como um talismã. As luzes da cidade passavam borradas pela janela e, pela primeira vez, as torres brilhantes de Dubai não pareciam tão fora de alcance. Mas o sucesso, como um perfume poderoso, tem uma maneira de atrair atenção. Em poucos dias, boatos se espalharam por Karama. Como uma simples fornecedora doméstica conseguiu um cliente tão prestigioso? O que realmente aconteceu no palácio? E porque o próprio Sheikh Khalid estava tão interessado na culinária dela?
Os pedidos do palácio se tornaram regulares 2 vezes por mês no início, depois semanalmente. Cada visita puxava para ir mais fundo em um mundo de luxo e protocolo. Ela aprendeu a navegar pelas políticas do palácio, a se vestir adequadamente para sua nova clientela, a se portar com a confiança que sua posição exigia. Vikram observava essas mudanças com crescente apreensão. A mulher que voltava para casa dos eventos do palácio parecia diferente, mais distante, de alguma forma intocável. Seus filhos se gabavam na escola sobre a mãe cozinhar para a realeza, mas ele notava como ela ficava mais tempo no palácio a cada visita, voltando com histórias que ela não conseguia terminar. Eles são apenas clientes, e Pri insistia quando ele expressava suas preocupações. Mas seus olhos desviavam para as luzes da cidade visíveis da sacada, e às vezes ela tocava o cartão de visita dourado que agora carregava para todo lugar, como se para se assegurar de que era real. O que ninguém sabia então, o que só ficaria claro à dura luz de investigações posteriores, era que isso era mais do que uma simples história de sucesso. Com cada visita ao palácio, cada interação com Sheikh Khalid, cada passo naquele mundo cintilante, Priya estava entrando em uma armadilha cuidadosamente montada. O calor nos olhos de Sheikh Khalid quando discutia culinária indiana, seus toques casuais ao examinar os pratos dela, as conversas privadas sobre cultura e tradição, tudo eram fios de uma teia que levaria à sua destruição. Mas naquelas noites de primavera de 2002, enquanto Priya se movia confiante pelas cozinhas do palácio, tudo o que ela via era oportunidade. Tudo o que sentia era a embriagante euforia de finalmente ser reconhecida, apreciada, valorizada. Ela não percebia como os olhos de Sheikh Khalid seguiam seus movimentos, não reconhecia o perigo no crescente interesse dele por seu trabalho. Ou talvez percebesse e escolhesse ignorá-lo, seduzida pela promessa de uma vida além dos limites de Karama. Afinal, em Dubai, sonhos podiam se realizar. Mas ninguém mencionava que pesadelos também. O calor de março envolvia Dubai como um shell de seda, mas dentro das paredes do palácio, um tipo diferente de calor estava florescendo. Priya se via navegando pelos corredores de mármore com uma familiaridade crescente, seus passos ecoando em espaços que já não pareciam proibidos. A cozinha, antes apenas um local de trabalho, transformara-se em um teatro íntimo onde cultura, ambição e uma atração perigosa faziam sua dança diária. A presença do Sheikh Khalid tornou-se tão regular quanto chamado para a oração. Ele aparecia na cozinha em horários inusitados, ostensivamente para discutir variações de cardápio, mas inevitavelmente permanecendo para conversas que serpenteavam como as antigas rotas de comércio entre a Índia e a Arábia. Seu timing era sempre impecável, chegando exatamente quando a equipe da cozinha partia, quando o caos do dia dava lugar à calma da noite. Conte-me sobre a cozinha da sua avó em Lucknow, e ele dizia, sua voz com sotaque britânico carregando uma curiosidade genuína. As mãos de Priya se moviam instintivamente pelos movimentos de cozinhar enquanto falava, o ritmo de seus braceletes criando uma trilha sonora para suas histórias. Ela pintava quadros com suas palavras, das preparações antes do amanhecer para banquetes de casamento, de segredos passados por gerações de mulheres, de combinações de especiarias que poderiam fazer imperadores chorarem. Sheikh Khalid ouvia com uma intensidade que a fazia se sentir vista e exposta ao mesmo tempo, como se ele estivesse lendo nas entrelinhas de seus contos cuidadosamente curados. Em Lucknow, ela explicou uma noite, dobrando cuidadosamente cardamomo no arroz tingido de açafrão, e a comida não é apenas sustento. É história, cultura, amor, tudo envolvido em camadas como um biryani perfeito. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto trabalhava, consciente de seus olhos acompanhando seus movimentos. Você é uma contadora de histórias, Priya, e ele observou, mas seu meio é o sabor, não as palavras. O jeito como ele dizia seu nome, sem seu título formal, com uma suavidade que parecia íntima, fazia arrepios percorrerem sua espinha. Suas conversas expandiram-se além dos limites da culinária. Sheikh Khalid compartilhava histórias de seus anos em Oxford, de leituras de poesia nos clubes subterrâneos de Londres, de exposições de arte em Paris. Seu mundo era tão vasto, tão diferente das cuidadosas restrições de sua criação. No entanto, ele falava da Índia com uma reverência que tocava algo profundo dentro dela. Sua cultura, ele dizia, tem uma profundidade que o brilho de Dubai não consegue igualar. Construímos torres altas, mas vocês têm séculos de tradição em cada gesto, cada gosto, cada forma de arte. A proposta do restaurante veio durante uma dessas noites.
Ele observava aperfeiçoar uma sobremesa complicada, sua concentração absoluta enquanto criava espirais delicadas de açúcar. Esse talento está sendo desperdiçado em uma cozinha doméstica, e ele disse de repente. Dubai precisa de algo autêntico, algo real precisa de você. O plano de negócios que ele apresentou era abrangente, um restaurante de alto padrão em Jumeirah, destacando culinárias regionais indianas. O orçamento a deixou tonta, milhões de dirhams para construção, materiais importados, treinamento de funcionários. Quando ela protestou que tais sonhos estavam além de seu alcance, sua resposta foi imediata: "Ei, sonhos são investimentos, Priya. Eu invisto em excelência." O contrato chegou em uma pasta de couro que custava mais do que seu orçamento mensal de mercado. O papel era grosso, caro, do tipo que transmitia intenções sérias. Mas eram as implicações que pesavam mais, as amarras que vinham com tamanha generosidade, a dívida que não podia ser medida em dirhams. Em casa, as mudanças eram sutis, mas significativas. Seu armário de temperos expandiu-se para incluir ingredientes raros presenteados por Sheikh Khalid, açafrão do Irã, baunilha de Madagascar, trufas da Itália. Cada item representava um passo para longe de sua realidade de classe média em direção a algo mais perigoso e emocionante. As ligações diárias começaram inocentemente, discussões sobre planos do restaurante, conceitos de cardápio, decisões de equipe. Mas logo as conversas se estenderam, tornaram-se mais profundas, mais pessoais. Sheikh Khalid citava poesias em urdu, sua pronúncia perfeita apesar de sua educação britânica. Priya se via ficando acordada até tarde da noite, o telefone pressionado contra a orelha, perdida em discussões sobre arte, vida e sonhos. Suas orações tornaram-se negociações complicadas com Deus. Em sua pequena sala de oração, cercada por imagens de deuses trazidas da Índia, ela buscava orientação. A fumaça do incenso parecia escrever perguntas no ar: a ambição é uma forma de traição? O dever e o desejo podem coexistir? Os deuses permaneciam em silêncio, mas seu coração falava mais alto a cada dia. A atração física desenvolveu-se como um curry de cozimento lento, gradualmente, inexoravelmente, até que sua presença não pudesse mais ser ignorada. Começou com toques acidentais durante demonstrações culinárias, olhares demorados através de mesas de reunião, a consciência elétrica de sua presença atrás dela enquanto trabalhava. O perfume dele, sutil, caro, masculino, começou a assombrar seus sonhos. Seus encontros ultrapassaram os limites da cozinha. Sheikh Khalid criava razões para degustações privadas nos jardins do palácio, para discussões em seu escritório pessoal. Cada novo espaço parecia mais íntimo que o anterior, cada conversa mais carregada de possibilidades não ditas. A culpa vinha em ondas. Às vezes, a atingia durante as orações matinais, ou enquanto observava seus filhos dormirem, ou em momentos silenciosos com Vikram. A devoção simples de seu marido, antes reconfortante, agora parecia uma acusação. Ela começou a evitar seu toque, inventando desculpas sobre cansaço, estresse, demandas de trabalho. O projeto do restaurante avançava em velocidade vertiginosa. Arquitetos foram contratados, licenças aceleradas, materiais encomendados. A influência de Sheikh Khalid abria portas que deveriam permanecer para sempre fechadas para alguém de seu status. Cada sucesso parecia tanto um triunfo quanto um passo em direção a alguma catástrofe inevitável. As obrigações culturais pesavam pesadamente. Ser uma mulher indiana em Dubai significava carregar não apenas sua reputação pessoal, mas a honra da comunidade. Os boatos já haviam começado, sobre suas reuniões tardias, seu guarda-roupa melhorado, sua crescente confiança. Cada olhar desaprovador no mercado, cada silêncio súbito quando ela entrava no templo, cortava profundamente sua alma de imigrante. No entanto, a atração pelo mundo de Sheikh Khalid provou ser mais forte do que as correntes da tradição. Ele representava tudo o que ela secretamente desejava: sofisticação, reconhecimento, a liberdade de ser mais do que esposa e mãe de alguém. Em sua presença, ela sentia seu verdadeiro eu emergindo de anos de supressão cuidadosa. Certa noite, enquanto estavam na varanda privada dele com vista para a cidade, ele citou Ghalib, Rishkak par Zornain, Aie o Etis Ghalib, Kilagain Alaj, Aurbujai Naban.
As palavras pairaram no ar perfumado entre eles. O amor não pode ser forçado, é um fogo que não pode ser aceso nem extinto à vontade. Naquela noite, voltando para casa pelas ruas brilhantes de Dubai, Priya finalmente admitiu para si mesma que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. O restaurante não era mais apenas um empreendimento comercial, estava se tornando sua ponte para outra vida, sua rota de fuga das restrições de tradição e dever. Mas a liberdade, como ela aprenderia tarde demais, vem com seu próprio preço. Cada passo mais profundo no mundo de Sheikh Khalid era um passo para longe da segurança, da certeza, da sobrevivência. A teia de atração, ambição e desejo proibido estava levando para um destino que ela ainda não podia ver, mas que era incapaz de evitar. No final, não era apenas sobre amor ou ambição ou fuga. Era sobre transformação, de esposa dedicada à mulher independente, de cozinheira doméstica a chefe profissional, de súdita a igual. Mas Dubai, com toda a sua fachada moderna, tinha regras antigas sobre tais transformações e o preço por quebrá-las se provaria fatal. Por enquanto, porém, Priya flutuava na bolha intoxicante de possibilidades, cega aos perigos que espreitavam sob a superfície de seu sonho dourado. A mulher que encarava no espelho tornava-se mais sofisticada, mais confiante, mais viva. Que esse despertar a levaria à destruição ainda estava escondido nos ventos do deserto, esperando para ser revelado. O limiar entre a decência e a paixão foi cruzado em uma noite de terça-feira no final de março. A primavera de Dubai estava desaparecendo, o verão escaldante se aproximando, mas nos jardins do palácio, cercados por frangipanis floridos e o som suave das fontes, o ar permanecia eternamente perfeito. Sheikh Khalid havia solicitado a presença de Priya para discutir os detalhes finais do design do restaurante, pelo menos, era o que constava na entrada oficial do calendário. Os jardins do palácio após o pôr do sol eram um mundo à parte. Luzes estrategicamente posicionadas transformavam as fontes em ouro líquido e as flores cuidadosamente mantidas liberavam seus perfumes mais intensos. Priya encontrou-se seguindo um guarda do palácio por caminhos sinuosos que nunca havia visto antes, seu coração acelerando a cada passo em território desconhecido. Sheikh Khalid esperava em um pavilhão privado, do tipo reservado para contemplação real. A reunião começou de forma profissional, plantas espalhadas sobre uma mesa antiga, discussão sobre layouts de cozinha e estética da sala de jantar. Mas, à medida que a noite avançava, o pretexto de negócios lentamente evaporou como orvalho sob o sol do deserto. Você se transformou desde que a conhecia e ele observou, sua voz carregando aquela mistura culta de educação britânica e autoridade árabe. Sua mão roçou a dela quando ambos alcançaram o mesmo documento. Desta vez, nenhum dos dois recuou. O beijo, quando aconteceu, tinha o gosto de cardamomo e fruto proibido. Mais tarde, Priya se lembraria de cada detalhe, o som suave da fonte, o chamado distante para a oração, o jeito que a brisa da noite carregava o aroma de jasmim. Tudo se cristalizou naquele momento de transgressão, belo e mortal. Na manhã seguinte, um pacote chegou ao seu apartamento. Um novo iPhone elegante, sua superfície brilhando com possibilidade e perigo. A nota que o acompanhava, escrita com a mão elegante de Sheikh Khalid, era simples: "É para nossas conversas privadas." O telefone tornou-se sua linha secreta para outro mundo, escondido na gaveta de temperos da cozinha, sob as vagens de cardamomo e os paus de canela. As mensagens começaram de forma inocente, perguntas sobre receitas, discussões sobre o progresso do restaurante. Mas logo evoluíram para algo mais íntimo. "Seu sorriso assombra minhas reuniões", ele escreveria. "O palácio parece vazio sem sua presença." Cada mensagem era uma pequena brasa, construindo um fogo que eventualmente consumiria tudo. O caso floresceu como uma flor do deserto após a chuva, de repente, brilhantemente, perigosamente. Seus encontros mudaram dos espaços públicos do palácio para locais mais privados. O estúdio pessoal dele, alcovas nos jardins, uma sala de jantar privada com vista para o horizonte da cidade. Cada local oferecia outro nível de intimidade, outro passo para longe da segurança da decência. Os presentes de Sheikh Khalid tornaram-se mais frequentes e difíceis de esconder. Uma pulseira da Cartier apareceu após uma degustação de menu bem-sucedida. Uma bolsa Hermes chegou após uma tarde particularmente íntima. Cada item vinha com uma nota celebrando algum aspecto dela, seu talento, sua beleza, seu espírito.
Cada presente era outro elo em uma corrente dourada que prendia mais firmemente a ele. Em casa, as mudanças eram impossíveis de esconder. A distância física entre Priya e Vikram cresceu primeiro. Ela começou a dormir na beirada da cama, evitando seu toque, inventando desculpas sobre dores de cabeça e cansaço. O abismo emocional seguiu, ampliando-se a cada pergunta sem resposta, a cada olhar suspeito, a cada jantar silencioso. Seus filhos tornaram-se vítimas involuntárias da crescente tensão. Arjun, de 6 anos, desenvolveu ansiedade pelas ausências da mãe, chorando quando ela saía para reuniões. Aérea, aos 9, observava com um entendimento precoce enquanto seus pais orbitavam um ao outro como planetas distantes, com sua atração gravitacional enfraquecendo dia após dia. Por que você não vai mais aos meus eventos escolares? Aérea perguntou uma manhã, sua voz pequena, mas acusadora. A desculpa de Priya sobre compromissos de trabalho soou vazia até para seus próprios ouvidos. A dor nos olhos da filha cortou mais fundo do que qualquer fofoca da comunidade poderia. A comunidade indiana de Karama, sempre ávida por escândalos, banqueteava-se com as mudanças em Priya. Mulheres que antes procuravam suas receitas agora atravessavam a rua para evitá-la. Os boatos cresciam com cada nova evidência, o carro com o motorista que a buscava, as roupas de grife que ela agora usava, os retornos tardios de reuniões de negócios. Você viu os novos óculos de sol Gucci dela e sussurravam no templo. Meu marido trabalha em banco e até eu penso 2 vezes antes de fazer essas compras. O julgamento em suas vozes carregava séculos de expectativas culturais sobre o lugar da mulher, os deveres de uma esposa, as responsabilidades de uma mãe. A mercearia tornou-se um campo de batalha de guerra sutil. A senhora Kapoor, esposa do dono, que antes tratava Priya como uma filha, agora manuseava seu dinheiro como se ele carregasse contaminação. Os negócios devem estar indo muito bem hoje em dia, e ela dizia, os olhos lingerando nas novas joias de Priya. Muito bem, de fato. O silêncio de Vikram era pior do que qualquer acusação. Ele observava enquanto sua esposa se transformava em uma estranha, seu simples saluar caminhas substituído por saris de grife, seu sorriso humilde evoluindo para algo mais confiante, mais distante. As perguntas, quando vinham, eram carregadas de conhecimento não dito. Outra reunião tardia, e ele perguntava, sua voz cuidadosamente neutra enquanto ela se preparava para sair. Com o mesmo investidor? A palavra investidor carregava peso, pesada com implicações. As discussões, quando finalmente explodiram, sacudiram as paredes do apartamento. Desde quando um parceiro de negócios dá presentes que valem mais do que o meu salário anual? Vikram exigiu uma noite, segurando um recibo que encontrou de uma pulseira de diamantes. As tentativas de explicação de Priya soavam falsas até para seus próprios ouvidos. Mas o poder do caso era mais forte do que a culpa, mais forte do que a pressão social, mais forte do que as obrigações familiares. No mundo de Sheikh Khalid, Priya se via intoxicada pelas possibilidades. Ele mostrava a ela um Dubai que ela nunca soubera que existia, galerias de arte privadas, restaurantes exclusivos, jardins escondidos no coração da cidade. Cada nova experiência a puxava ainda mais de sua antiga vida, mais funda em um mundo de encantamento perigoso. Seus encontros tornaram-se mais imprudentes, sua paixão mais consumidora. Às vezes, encontravam-se na ala privada dele no palácio, onde até as paredes pareciam conspirar com seu segredo. Outras vezes, encontravam cantos escondidos da cidade, hotéis boutique, vilas privadas, praias isoladas onde as linhas entre certo e errado se desfaziam como pegadas na areia. O projeto do restaurante, sua desculpa oficial para passarem tempo juntos, progredia em velocidade recorde. Mas havia-se tornado secundário ao verdadeiro drama que se desenrolava a portas fechadas. Os planos que examinavam, as decisões que tomavam, tudo servia como uma cortina de fumaça para sua obsessão crescente um pelo outro. Nos momentos de silêncio, geralmente tarde da noite, quando ela estava deitada acordada em sua cama em casa, Priya sentia o peso de suas escolhas pressionando contra seu peito. O simples mangalsutra dourado em seu pescoço, símbolo de seu casamento, parecia sufocá-la. Os rostos sorridentes de seus filhos em fotografias de família pareciam observá-la com acusação. Mas nos braços de Sheikh Khalid todas as dúvidas desapareciam. Ele a fazia-se sentir viva, desejada, poderosa.
Você é extraordinária, e ele sussurrava, seus dedos traçando padrões em sua pele. Você merece muito mais do que uma vida pequena em Karama. A enganação tornou-se mais fácil com a prática. Mentiras fluíam suavemente, e degustação de menu com clientes potenciais. Reunião com fornecedores. Emergência no restaurante. Cada desculpa pregava mais um prego no caixão de seu casamento, sua reputação, sua antiga identidade. O que Priya não podia ver, cegada pelo brilho de sua nova vida, era que ela havia se tornado uma jogadora em um jogo cujas regras ela não conhecia. O palácio tinha olhos por toda parte, e nem todos pertenciam a Sheikh Khalid. Enquanto ela dançava na beira da decência, outros observavam e esperavam, reunindo evidências, construindo um caso que eventualmente levaria à sua destruição. Mas, por enquanto, ela estava perdida na intoxicação de um amor proibido, cega para a tempestade que se formava. A mulher que outrora vivia dentro dos limites seguros da tradição agora caminhava por caminhos perigosos, deixando para trás um rastro de confiança quebrada e relacionamentos despedaçados que eventualmente levariam à sua ruína. O preço da paixão, ela aprenderia tarde demais, era mais alto do que qualquer presente de grife poderia cobrir. No início de maio, os sussurros nos corredores do palácio tornaram-se mais altos do que o som suave da fonte central. Os olhos atentos da Sheikha Latifa não haviam deixado de perceber os olhares prolongados, as reuniões privadas que se estendiam pela noite, o jeito como os olhos de seu marido seguiam os movimentos de Priya durante eventos culturais. Cada observação era registrada, cada suspeita armazenada como uma arma esperando para ser usada. O primeiro aviso veio pela assistente de cozinha de Priya, Lakshmi, cuja prima trabalhava como empregada no palácio. Madam, a Sheikha está fazendo perguntas sobre você, sussurrou uma manhã, as mãos tremendo enquanto cortava cebolas. Ela quer saber sobre sua origem, sua família, cada detalhe. Mas era tarde demais para avisos. O caso havia se tornado mais ousado, mais imprudente. Sheikh Khalid, intoxicado pelo romance secreto, começou a frequentar eventos culturais indianos que antes ignorava. Em cada função, seus olhos procuravam Priya e os olhares compartilhados entre eles carregavam mensagens pesadas que não passavam despercebidas. A equipe do palácio, particularmente os membros da comunidade indiana, observava com crescente desconforto. Eles viam os passeios no elevador privado para o escritório dele, as reuniões noturnas no pavilhão do jardim, o jeito como suas mãos se tocavam e acidentalmente durante degustações de comida. Cada observação tornava-se uma história sussurrada, viajando pela rede invisível que conectava a comunidade expatriada indiana de Dubai. As mensagens do WhatsApp chegaram primeiro de Lee. A mãe de Priya abriu o telefone uma manhã para encontrar-se inundada de mensagens preocupadas de parentes em Dubai. Sua filha perdeu o caminho, diziam. Ela está trazendo vergonha para o nome da família. A notícia espalhou-se pelos grupos familiares como fogo, cada compartilhamento adicionando novas camadas de especulação e julgamento. De volta a Dubai, Vikram recebeu um e-mail anónimo. O remetente, alegando ser um amigo preocupado, e anexou fotos, Priya entrando no elevador privado do Sheikh, os dois em uma conversa que parecia íntima no jardim do palácio, um recibo de um colar de diamantes que valia mais do que o salário anual de Vikram. A confrontação que se seguiu abalou as paredes de seu apartamento. Há quanto tempo? Vikram exigiu, jogando as fotos impressas na mesa de jantar. Há quanto tempo você tem-me feito de idiota? As tentativas de negação de Priya desmoronaram quando Vikram começou a mostrar as evidências que havia reunido ao longo de meses. O telefone escondido na gaveta de temperos. Os presentes caros que ela tentou esconder. Extratos bancários mostrando depósitos que ela não conseguia explicar. Não é o que você pensa, e ela começou, mas as palavras soaram vazias até para ela mesma. Então, o que é? A voz de Vikram falhou. Explique-me como minha esposa, que costumava verificar preços no mercado, agora usa diamantes que valem milhões. Explique-me porque nossos filhos quase não veem mais a mãe. A discussão foi interrompida pelo grito de Aérea na porta. Ela havia voltado cedo da aula de dança, apenas para encontrar a fachada cuidadosamente mantida de seus pais desmoronando. Arjun, seguindo atrás dela, começou a ter um ataque de asma ao ver seus pais discutindo.
No dia seguinte, a notícia da briga chegou de alguma forma ao palácio. Sheikh Khalid convocou Priya para seu escritório privado, seu rosto sombrio com preocupação. Eu cuidarei disso, e prometeu, puxando-a para seus braços. Ninguém irá te prejudicar. O restaurante será inaugurado no próximo mês, estamos perto demais para deixar que algo nos impeça agora. Mas a Sheikha já havia começado a mover suas peças. Naquela noite, Priya recebeu uma ligação do consulado indiano. O status de seu visto de negócios estava sendo revisado. A mensagem era clara, ela poderia perder tudo com uma única assinatura. As ameaças vieram de todas as direções. Chamadas anônimas a alertavam para ficar em seu lugar. A Associação de Senhoras Indianas removeu silenciosamente seu nome da lista de membros. Até o diretor da escola de seus filhos sugeriu uma reunião com os pais para discutirem mudança na situação familiar. Desesperada, Priya considerou voltar para a Índia. Mas o que a esperava lá? Vergonha? Desgraça familiar? O peso sufocante do julgamento comunitário? Além disso, como ela poderia partir agora, quando o restaurante, seu sonho, estava a semanas de ser inaugurado? Sheikh Khalid percebeu seu medo. Seus presentes tornaram-se mais extravagantes, suas promessas mais elaboradas. Quando o restaurante abrir, tudo será diferente, ele garantiu. Eu vou te proteger. Ninguém ousaria tocar em você sob minha proteção. Mas proteção, Priya estava aprendendo, vinha com seu próprio preço. As ligações do Sheikh tornaram-se mais controladoras, suas perguntas sobre os movimentos dela mais exigentes. Ele precisava saber onde ela estava a cada momento, com quem falava, o que dizia. Uma noite, enquanto se preparava para uma degustação final de menu, sua mãe ligou de Delhi. Volte para casa e implorou. O que quer que tenha acontecido, podemos enfrentar juntos. Mas esse caminho que você está seguindo, ele só termina na escuridão. Priya ficou na varanda naquela noite, observando as luzes de Dubai piscarem como estrelas distantes. A cidade que lhe prometera tudo agora parecia uma gaiola dourada. Abaixo, ela podia ver famílias indianas fazendo caminhadas noturnas, crianças brincando no pátio, vidas normais intocadas pela tempestade que ela havia criado. O que ela não sabia naquela época era que já estava além do ponto de escape. A rede da Sheikha havia reunido evidências suficientes para destruir não apenas ela, mas toda a sua família. As paredes do palácio, que um dia pareceram portões para o paraíso, estavam lentamente se fechando como um túmulo. Ao longe, seu restaurante quase concluído brilhava sob as luzes da construção. Tudo o que ela sonhou estava ao alcance. Mas sonhos, ela logo aprenderia, podiam transformar-se em pesadelos mais rápido do que o clima de Dubai. Na manhã seguinte, ela fez sua escolha. Ela enfrentaria isso, não importando o custo. Enquanto vestia seu sari mais elegante, preparando-se para mais um dia no palácio, ela não percebeu que estava se vestindo para seu próprio funeral. O perfume que passou em seus pulsos seria sua última fragrância, o beijo de despedida que deu aos filhos adormecidos seria sua última memória deles. O jogo estava terminando, mas Priya não sabia que já havia perdido. 15 de maio de 2002 amanheceu como qualquer outro dia de verão em Dubai, abrasador e luminoso. Priya passou mais tempo do que o normal se arrumando naquela manhã, escolhendo um sari de seda azul claro com bordados em prata. Seus movimentos eram deliberados, quase ritualísticos, enquanto aplicava seu perfume de jasmim característico. Algo em seus olhos, refletidos no espelho, falava de uma decisão final. Vou-me atrasar hoje à noite, ela disse a Vikram, sua voz mais firme do que estivera em semanas. Preciso finalizar os documentos do restaurante. Era o mais próximo da verdade que ela falara em meses. Ela abraçou seus filhos por mais tempo que o habitual, respirando o cheiro inocente deles, memorizando seu calor. As câmaras de segurança do Palácio Al-Majid capturaram sua chegada às 19h42. As imagens, posteriormente analisadas por inúmeros investigadores, mostravam Priya caminhando com sua graça característica pelos corredores de mármore do palácio. Seu sari azul brilhava sob os lustres de cristal, um último lampejo de beleza antes da escuridão.
Ela havia redigido a mensagem para Sheikh Khalid naquela manhã e precisamos conversar. Sobre tudo. Sua resposta foi imediata: é meu escritório privado. 20 horas, venha sozinha. O restaurante estava programado para abrir em 2 semanas. Priya havia tomado sua decisão, transferiria sua participação no negócio, pegaria seus filhos e voltaria para a Índia. A vergonha de voltar como uma mulher divorciada parecia preferível à sufocante teia de mentiras que ela havia tecido. O que aconteceu a seguir existe apenas em fragmentos, reunidos a partir de imagens de segurança, registros telefónicos e depoimentos de testemunhas que surgiriam durante a investigação. 20 horas e 3. Os registros de segurança do palácio mostram Priya entrando na ala privada de Sheikh Khalid. 20 horas e 17. Sua última atualização no WhatsApp e, às vezes, finais são novos começos. 20 horas e 45. Uma ligação para o telefone de seus filhos, não atendida. 21 horas e 22. Última localização registrada de seu celular em algum lugar no complexo do palácio. Depois disso, silêncio. Vikram esperou até meia-noite antes de fazer a primeira ligação para o telefone dela. Às 2 horas, ele já havia ligado para todas as pessoas que conseguia imaginar. As crianças estavam encolhidas no sofá, ainda com seus uniformes escolares, observando o pai andar de um lado para o outro. O amanhecer chegou a Dubai sem nenhum sinal de Priya. Sua ausência, inicialmente uma preocupação, transformou-se em algo mais sinistro à medida que as horas passavam. Às 10 horas, Vikram entrou na delegacia de polícia de Bar Dubai para registrar um boletim de desaparecimento. A resposta inicial da polícia foi morna: pessoas desaparecidas frequentemente retornavam sozinhas, especialmente em casos envolvendo disputas familiares. Mas, quando Vikram mencionou a conexão com o palácio, a atmosfera na delegacia mudou visivelmente. Ao anoitecer, a embaixada da Índia já estava envolvida. A mulher desaparecida, afinal, era cidadã indiana e sua ligação com a família real tornava o caso diplomaticamente sensível. A declaração oficial do palácio foi breve, e a Sra. Sharma participou de uma reunião de negócios sobre seu próximo empreendimento no restaurante. Ela deixou o local por volta das 21 horas e 30. Mas as imagens de segurança mostrando sua saída estavam misteriosamente corrompidas. A investigação enfrentou seu primeiro grande obstáculo quando os detetives solicitaram acesso à ala privada do palácio. A resposta foi diplomática, mas firme. Tal acesso exigia permissões que levariam semanas para serem obtidas. Enquanto isso, a comunidade indiana de Dubai, que antes havia evitado Priya, uniu-se em apoio à sua família. Mulheres que antes fofocavam sobre ela agora levavam comida para seus filhos. Homens que a haviam julgado organizaram grupos de busca, vasculhando todas as rotas possíveis entre o palácio e Karama. O circo midiático começou 3 dias após seu desaparecimento. Primeiro, os jornais locais indianos noticiaram: a empresária expatriada desaparece misteriosamente. Em seguida, a imprensa internacional tomou conhecimento: a mulher indiana desaparecida foi vista pela última vez em Palácio de Dubai. Sheikh Khalid manteve distância, falando apenas por meio de advogados. A construção do restaurante foi misteriosamente interrompida. A participação de Priya no negócio foi transferida para uma holding nas Ilhas Cayman. A investigação policial revelou detalhes perturbadores. Imagens de câmaras de segurança do palácio mostraram atividade incomum na área de serviço naquela noite. Um veículo com placas diplomáticas deixou o complexo às 3 horas e 17, em direção ao deserto. Vikram recebeu ligações anônimas sugerindo que ele deixasse o assunto de lado se importasse com o futuro de seus filhos. A Embaixada da Índia enfrentou pressões diplomáticas sutis para classificar o caso como um desaparecimento voluntário. Mas foi a descoberta na cozinha de Priya que abriu o caso de vez. Escondido atrás de seus recipientes de temperos, os investigadores encontraram um diário. A entrada final, datada de 15 de maio, dizia: se algo me acontecer, olhem além do óbvio. Alguns silêncios falam mais alto do que palavras. As perguntas das crianças tornaram-se mais difíceis de responder. Quando a mamãe vai voltar para casa? Arjun perguntava todas as noites. A Aérea, mais perceptiva, parou de perguntar.
Grupos do WhatsApp que antes espalhavam fofocas sobre Priya agora compartilhavam orações por sua segurança. A comunidade indiana em Dubai, percebendo tarde demais o papel que desempenhara em seu isolamento, organizou vigílias à luz de velas. 10 dias após seu desaparecimento, um avanço veio de uma fonte inesperada. Um jardineiro do palácio, rompendo anos de silêncio praticado, entrou em contato com a polícia. Ele havia visto algo naquela noite, um carro, uma luta, um grito abafado. Seu testemunho seria crucial mais tarde, mas, até então, o deserto já havia reivindicado seu segredo. A investigação eventualmente desvendaria uma complexa teia de poder, paixão e erro fatal. Mas, naquela noite quente de maio, enquanto Priya entrava no palácio pela última vez, ela carregava consigo sonhos de redenção, sonhos que permaneceriam para sempre inalcançados nas areias móveis de Dubai. A verdade emergiu do deserto como uma miragem, exatamente 40 dias após o desaparecimento de Priya. Um pastor beduíno, seguindo suas cabras pelas dunas a 40 quilômetros de Dubai, descobriu que as areias móveis haviam temporariamente revelado. A seda azul de seu último sari, agora desgastado e rasgado, brilhava sob o sol da manhã como uma trágica bandeira. O relatório da autópsia, fortemente redigido antes de chegar aos registros públicos, contou uma história parcial. Sinais de luta. Asfixia. Hora da morte estimada entre 23 horas e 2 horas daquela fatídica noite de 15 de maio. O que a linguagem clínica não conseguiu capturar foi o desespero de seus momentos finais, o modo como sonhos e realidade colidiram com força letal. A trilha de evidências levou a múltiplas direções, cada caminho mais nebuloso que o anterior. O testemunho do jardineiro do palácio desencadeou uma investigação interna que revelou uma rede complexa de vigilância e intimidação. Câmaras de segurança haviam sido seletivamente desativadas. Registros telefónicos foram apagados. Testemunhas, subitamente, desenvolveram lacunas convenientes em suas memórias. Mas a pressão estava aumentando de fontes inesperadas. A Embaixada da Índia, inicialmente cautelosa em sua abordagem, enfrentou demandas crescentes de Delhi. Campanhas nas redes sociais na Índia transformaram Cardinal Justice for Priya em um ponto de tensão diplomática. Perguntas começaram a ser feitas no parlamento indiano. A investigação desvendou camadas de conspiração que iam muito além de um simples caso. Descobriu-se que a Sheikha Latifa vinha monitorando Priya muito antes de qualquer suspeita surgir. O próprio projeto do restaurante revelou-se parte de um esquema maior, uma armadilha projetada para envolver tanto Priya quanto Sheikh Khalid em um escândalo que serviria a múltiplas agendas. Fontes anônimas dentro do palácio sugeriram que o erro fatal de Priya não foi o caso em si, mas sua decisão de encerrá-lo. Sua saída planejada ameaçava expor não apenas o relacionamento, mas uma teia de transações financeiras e jogos de poder que implicavam figuras muito além da corte real de Dubai. A investigação oficial apontou para agressores desconhecidos a uma conclusão que não satisfez ninguém, mas que serviu a todos no poder. 3 funcionários de segurança do palácio de nível médio foram discretamente demitidos. Uma pequena nota nas páginas financeiras mencionou a dissolução de certos empreendimentos comerciais. O prédio do restaurante foi reaproveitado como outra boutique de luxo. Para Vikram e as crianças, a justiça permaneceu como um conceito abstrato. Eles deixaram Dubai 2 meses após a descoberta do corpo de Priya, sua partida tão silenciosa quanto sua chegada havia sido 5 anos antes. A aérea, sábia além de sua idade, embalou as receitas da mãe junto com seus brinquedos. Arjun levou a foto de família moldurada que ficava ao lado de sua cama, sua última conexão com um tempo em que a felicidade parecia simples. A comunidade indiana em Dubai se viu transformada pela tragédia. As fofocas que antes fluíam livremente agora carregavam um gosto amargo. Mulheres que julgaram Priya começaram a examinar suas próprias gaiolas douradas. Homens que condenaram suas escolhas questionaram o preço do silêncio em sua terra adotada. No Al-Wajl Community Center, onde Priya chamou a atenção da Sheikha pela primeira vez, sua fotografia apareceu brevemente na parede de membros notáveis da comunidade. Foi removida em poucos dias, mas sua ausência falou mais alto do que sua presença havia falado. Sheikh Khalid manteve seus deveres públicos, embora observadores notassem que ele não frequentava mais eventos culturais indianos.
Sua esposa, a Sheikha, dedicou-se a trabalhos de caridade, estabelecendo uma fundação para o bem-estar de mulheres expatriadas, uma ironia que não passou despercebida por aqueles que conheciam a história completa. O caso criou mudanças sutis, mas significativas, na dinâmica dos expatriados de Dubai. Líderes comunitários tornaram-se mais cautelosos em suas interações com a classe dominante. Negócios indianos implementaram discretamente protocolos para funcionários que trabalhavam com clientes influentes. Mulheres da comunidade sussurravam sobre manter distâncias seguras de certas oportunidades. De volta a Delhi, os pais de Priya transformaram seu luto em ativismo, estabelecendo uma rede de apoio para famílias de trabalhadores no exterior. Sua mensagem era clara: o preço dos sonhos não deveria ser medido em vidas. Anos depois, Vikram recebeu um pacote anónimo contendo os últimos escritos de Priya, páginas arrancadas de seu diário que nunca chegaram ao arquivo policial. Suas últimas entradas revelaram uma mulher presa entre mundos, tentando navegar pelas águas traiçoeiras de ambição, tradição e desejo. Dubai vende sonhos, ela escreveu, mas ninguém te conta que alguns sonhos são armadilhas bonitas. Quanto mais alto você sobe, mais longe tem que cair. O prédio do restaurante ainda está de pé, agora abrigando uma marca internacional de luxo. Às vezes, tarde da noite, a equipe de limpeza diz sentir o cheiro de especiarias indianas, cardamomo, açafrão, o fantasma dos sonhos que morreram com Priya. No final, sua história tornou-se um conto de advertência sussurrado nas comunidades expatriadas de Dubai, um lembrete de que, em uma cidade construída sobre a areia, até mesmo os alicerces mais sólidos podem mudar sem aviso. As torres reluzentes ainda se erguem em direção ao céu, mas, para alguns, suas sombras caem mais escuras e longas sobre a paisagem do deserto. A aérea, agora estudando em Londres, guarda as receitas escritas à mão pela mãe, mas nunca as cozinha. Certos sabores, ela diz aos amigos que perguntam, são dolorosos demais para recriar. O deserto guarda bem seus segredos. Mas às vezes, quando o vento sopra na direção certa pelas dunas onde Priya foi encontrada, ele carrega sussurros de histórias não contadas, de sonhos que voaram alto demais, de limites ultrapassados, de preços pagos integralmente pela audácia de querer mais do que a vida havia oferecido. Em Dubai, a vida seguiu em frente. Novas torres se ergueram, novos sonhos foram vendidos, novos aspirantes chegaram diariamente para tentar a sorte na Cidade do Ouro. Mas no enclave indiano de Karama, nos cantos silenciosos onde as memórias persistem, a história de Priya serve como um lembrete de que alguns sonhos vêm com etiquetas de preço escritas em letras pequenas, em tinta que só se torna visível quando é tarde demais para voltar atrás.